Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos falar sobre Policarpo de Esmirna, um dos mais importantes líderes cristãos do século II. Ele foi discípulo do apóstolo João e teve uma vida cheia de desafios e perseguições por causa da sua fé. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo novo que eu postar aqui. Vamos lá! A história de Policarpo teve início em Esmirna, uma cidade na qual a igreja já havia sido estabelecida há algum tempo, possivelmente pelo apóstolo Paulo durante seus anos de trabalho em Éfeso. Segundo relatos, a palavra do Senhor havia alcançado judeus e gregos que viviam na província da Ásia e posteriormente o próprio Senhor escreveu uma carta do céu para a igreja de Esmirna. Embora não houvesse nada a repreender nesta igreja, ele tinha apenas palavras de encorajamento para confortar os fiéis diante do sofrimento nas mãos dos perseguidores. Calisto, uma mulher rica e membro da igreja, teve um sonho no qual ela deveria ir até o portão da cidade de Éfeso e libertar um jovem menino que era escravo de 2 homens. Ela seguiu o sonho e trouxe Policarpo para sua casa, onde lhe proporcionou um lar cristão, o ensinou sobre os caminhos do Senhor, forneceu educação e o adotou como seu próprio filho. Logo após ir para o lar de Calisto, o menino demonstrou evidências da obra do Espírito de Cristo em seu coração, sendo sério, reservado e muito dedicado ao estudo das Escrituras, bem como ao testemunho de sua fé aos outros. Sua autonegação era uma característica notável, que sem dúvida preparou-o para o martírio futuro. Um dos aspectos mais intrigantes da juventude de Policarpo de Esmirna foi seu relacionamento com o apóstolo João. Durante 20 anos, eles se conheceram, e Policarpo teve o privilégio de estudar aos pés de João. Pode-se imaginar o discípulo amado de Jesus compartilhando sobre seus anos com o Senhor e ensinando o que Cristo ensinara. A obra que o Senhor designou para Policarpo em Esmirna era vasta e de grande importância. Primeiramente, ele era um diácono na igreja, dedicando-se ao cuidado dos pobres. Esse era um trabalho especialmente vital na igreja primitiva, uma vez que a perseguição era uma realidade para os santos, o que resultava em muito trabalho para os diáconos. Eles tinham que cuidar das mulheres e crianças cujos maridos e pais estavam na prisão ou haviam sido mortos. Além disso, precisavam visitar os santos na prisão, consolando e encorajando-os em fidelidade. Enquanto faziam o possível para aliviar o sofrimento deles, traziam alimento, roupas e pomadas para aliviar as dores das costas dilaceradas. Policarpo, devido à sua instrução, foi logo chamado para ser um ancião da igreja, também conhecido como presbítero, como a Escritura o chama. Com a morte do bispo na época, ele se tornou pastor e ministro da congregação. Embora uma tradição antiga afirme que o apóstolo João o ordenou ao ministério, não podemos confirmar sua veracidade. No entanto, isso poderia sugerir que João estava presente para testemunhar o evento. A fama e influência de Policarpo se espalharam por toda a Ásia Menor. Ele ganhou reputação entre os santos por causa de sua própria piedade, além de sua associação com João. Durante seus anos de serviço na igreja, houve muitos eventos interessantes. Por exemplo, Inácio, bispo de Antioquia, visitou Esmirna em seu caminho para o martírio em Roma. Inácio e Policarpo passaram alguns dias agradáveis juntos, relembrando sua amizade no passado e o tempo que passaram estudando sob o apóstolo João. Mais tarde, Policarpo viajou para Roma, onde uma disputa sobre a data da morte e ressurreição do Senhor ameaçou dividir a igreja ao meio. As igrejas da Ásia Menor celebravam esses eventos na mesma época em que ocorreram, ou seja, no dia 14 de Nisan, o dia da Páscoa em que o Senhor comeu com seus discípulos na última ceia. Isso significava que a comemoração ocorria em um dia diferente da semana a cada ano, e a ressurreição não era celebrada sempre no primeiro dia da semana. No entanto, Policarpo afirmou que essa tradição era apostólica, pois tanto Paulo quanto João a ensinaram às igrejas. No entanto, outras igrejas, lideradas por Roma, queriam celebrar a ressurreição do Senhor no primeiro dia da semana. Por isso, eles haviam estabelecido a celebração para o primeiro domingo após o primeiro dia da primavera. Embora a questão fosse secundária,
ela poderia dividir a igreja primitiva em dois grupos. Policarpo decidiu ir a Roma para discutir a questão com Aniceto, o líder daquela congregação. Eles conversaram longamente, mas nenhum dos dois pôde persuadir o outro. Finalmente, concordaram em permitir que as igrejas tivessem a liberdade de celebrar os eventos da vida do Senhor na data que escolhessem, sem ressentimento, amargura ou contenda. Como um sinal de sua partida amigável, Aniceto pediu que Policarpo presidisse a celebração da Santa Ceia na igreja de Roma, e assim ele fez. A igreja sempre vivia sob a ameaça de perseguição naqueles dias. Embora houvesse períodos de relativa paz e trégua das perseguições mais brutais, houve momentos em que a perseguição explodia em fúria. Como resultado, a igreja era odiada pelo Império Romano, especialmente pelos judeus e pagãos romanos. Os cristãos eram frequentemente culpados por calamidades naturais, como enchentes, terremotos ou secas, devido à sua recusa em adorar César como um deus. Mais tarde, quando Policarpo já tinha cerca de 85 anos de idade, uma onda de perseguição atingiu Esmirna, instigada por bandos sedentos pelo sangue dos cristãos. 14 cristãos foram capturados e levados para a arena pública, onde serviram de alimento para as feras selvagens. Com exceção de um, todos morreram gloriosamente, um deles até mesmo golpeando o animal selvagem que parecia preguiçoso demais para atacá-lo. A multidão, insaciável, pediu por mais e clamou por Policarpo, conhecido como líder da igreja e que estava escondido por causa dos apelos de seu rebanho. As autoridades foram enviadas para encontrá-lo e finalmente o encontraram depois de torturar um servo para obter informações sobre seu esconderijo. Quando Policarpo foi apresentado à multidão e ao magistrado local na arena, foi imediatamente julgado e declarado culpado, enquanto a multidão frenética clamava por seu sangue. Esse foi um dos julgamentos mais injustos e incomuns, no qual o magistrado falou primeiro. Jure pela fortuna de César. Arrependa-se. Declare, morte aos ateus. Virando-se para a multidão enfurecida, Policarpo ergueu sua cabeça e acenou com a mão, então bradou: morte aos ateus! Mas o magistrado sabia o que Policarpo queria dizer. Renegue sua fé. Jure e eu te libertarei de uma vez por todas. Tens apenas que insultar a Cristo. Eu o tenho servido por 86 anos e ele nunca me fez mal algum. Por que então deveria eu blasfemar contra meu rei e meu senhor? Jure pela fortuna de César. Tu te lisonjeias se esperas persuadir-me. Em toda verdade, eu solenemente te declaro, eu sou um cristão. Eu tenho leões aqui, para usá-los como me convém. Dê suas ordens. Pois para nós cristãos, quando nos arrependemos, não é do melhor para o pior, mas é esplêndido passar da perversidade para a justiça de Deus. Se você não se arrepender, você será queimado na estaca, já que desdenha dos leões. Tu me ameaças com um fogo que queima por 1 hora e então se extingue. Mas conheces tu o fogo eterno da justiça que virá? Conheces a punição que devorará o ímpio? Venha, não te demores. Faça o que quiseres comigo. A condenação foi proclamada. A multidão enfurecida correu dos seus assentos para juntar varetas e feixes com os judeus, oferecendo alegremente sua ajuda. Policarpo disse aos soldados encarregados da execução que não precisavam amarrá-lo à estaca, pois não tinha intenção de fugir. As chamas saltavam, enquanto das chamas se podia ouvir esta oração dos lábios do fiel servo de Cristo. Obrigado por assistir ao vídeo sobre a história de Policarpo. Se você se sentiu inspirado pela vida desse corajoso servo de Cristo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal para receber mais conteúdo relacionado à fé cristã e outros temas relevantes para a vida cristã. Além disso, se você tiver alguma dúvida ou comentário, deixe-nos saber na seção de comentários abaixo. Mais uma vez, obrigado por assistir. Se você é apaixonado por história e está interessado em conhecer mais sobre a vida e obra dos personagens bíblicos, então este canal é ideal para você. Inscreva-se agora e fique por dentro das mais recentes descobertas e teorias sobre homens que dedicaram suas vidas pelo Evangelho.